E aí pessoal, tá começando mais um vídeo aqui. Nosso vídeo ele vai tratar sobre o capítulo 29 e o capítulo 30, que vai falar sobre a recuperação judicial e a recuperação extrajudicial. Então espero que vocês curtam bastante esse vídeo. Ele vai trazer muitas informações para vocês, agregar bastante aí ao seu conhecimento. A gente demorou um pouquinho para produzir, então espero que vocês curtam bastante, tá? Fiquem com o vídeo. Perdão, eu não pude resistir, é que eu sempre vi o pessoal no YouTube fazendo esse lance com a mão, sabe? Então eu quis fazer também. Mas agora sim, fiquem com o vídeo, aproveitem bastante, beleza? Recuperação judicial. Viabilidade da empresa. A recuperação judicial, ela busca tornar possível a superação de crise econômica da empresa, reorganizando seus negócios para que não haja uma paralisação de sua atividade econômica, dando uma nova oportunidade para que a empresa se reestabeleça. Meios de recuperação judicial da empresa. Na Lei de Recuperação Judicial, Lei 11.101/5, do artigo 50, estão disponíveis os meios de recuperação judicial, podendo o administrador escolher entre um ou mais meios listados para a realização desse procedimento, tendo a ajuda dos advogados para realizar essa recuperação. Órgãos da recuperação judicial. São 3 órgãos específicos: a Assembleia Geral, o Administrador Judicial e o Comitê. A Assembleia Geral. A Assembleia Geral ela é um órgão de colegiado onde todos os membros possuem poderes iguais, onde procuram atingir e tomar decisões finais de conflitos. Essa Assembleia ela é convocada nas hipóteses legais, quando a soma de seus créditos forem superior a 25% do total das dívidas da empresa. Deverá ser publicada no Diário Oficial 15 dias antes da data da sua realização, contendo maior parte dos sócios e credores da empresa. Caso esse número não for alcançado, será realizada uma nova convocatória dentro do prazo de 5 dias. Todos os credores terão direito ao voto, sendo pessoa física ou jurídica. Cada credor terá ao voto o valor proporcional ao seu crédito. A Assembleia ela possui 4 instâncias de deliberação, sendo a mais abrangente o plenário da Assembleia. As demais correspondem à divisão de credores, sendo primeiramente a de credores trabalhistas. E em segunda classe, os de direitos reais de garantia. E em terceiro, os titulares de privilégio, os quiriografários e os subordinados. O quórum geral será sempre pela maioria. E o quórum qualificado, quando for para representar o plano de recuperação judicial da empresa. Em toda recuperação judicial, atua como auxiliar do juiz e, sob sua direta supervisão, um profissional na função de administrador judicial, sendo a pessoa de confiança do juiz, nomeada por ele ali no despacho do processo de recuperação judicial. Quais são as características desse profissional? Ele deve ser uma pessoa idônea, preferencialmente um advogado, economista, administrador de empresas, contador ou uma pessoa jurídica especializada. Quem está impedido de exercer essa função? Quem nos 5 anos anteriores exerceu a função de administrador judicial ou membro do comitê em processo de falência ou recuperação judicial e dela foi destituído, deixou de prestar contas ou teve as contas que prestou reprovadas. Além de pessoas com vínculo parentesco ou afinidade de até 3º grau com os representantes legais da sociedade empresária requerente da recuperação judicial. Quais são as funções desse administrador judicial? Variam de acordo com 2 vetores. O primeiro, uma vez instalado o comitê, cabe ao administrador judicial proceder à verificação dos créditos, presidir a Assembleia dos Credores e fiscalizar a sociedade empresarial devedora. Quando não há esse comitê, o administrador assumirá também a competência reservada pela lei a esse órgão colegiado,
exceto se houver incompatibilidade. No segundo vetor, é investido a ele o poder de administrar e representar a sociedade empresária requerente à recuperação judicial, quando o juiz determinar o afastamento dos diretores dessa sociedade. Somente nesse caso particular, ele pode se imiscuir por completo na intimidade da empresa e tomar decisões administrativas. Se o juiz não afastar os diretores ou os administradores da sociedade, o administrador será um mero fiscal, responsável pela verificação dos créditos e presidir a Assembleia dos Credores. Falando agora sobre comitê. Ele é o órgão facultativo da recuperação judicial, sua constituição e operação dependem do tamanho da atividade econômica em crise, ou seja, ele vai existir apenas nos processos em que a sociedade empresária devedora explora uma empresa grande o suficiente para absorver as despesas com o órgão. Reunidos em assembleia, os credores da sociedade em questão é que decidem se deve existir ou não este órgão. Assim que aprovado, reúnem-se as classes credoras para cada um eleger um titular e 2 suplentes. E a principal competência do comitê é fiscal, ou seja, cabe a ela fiscalizar tanto os administradores fiscais como a sociedade empresarial que está em recuperação judicial. A recuperação judicial tem lugar apenas se o titular da empresa em crise quiser. As sociedades em comum, de economia mista, cooperativa ou simples, não podem pleitar a recuperação judicial, exatamente porque nunca podem ter a falência decretada. Para legitimar-se o pedido de recuperação judicial, não basta ser exercente de atividade econômica, exposta ao risco de falência. Deve-se a sociedade empresária atender a mais 4 requisitos. Número 1, não pode estar falida. Número 2, deve existir regularmente há mais de 2 anos. Número 3, não pode ter obtido o mesmo benefício há menos de 5 anos. E número 4, o seu sócio controlador e administradores não podem ter sido condenados pela prática de crime falimentar. Esta fase é a primeira do processo de recuperação judicial, que se inicia com a petição inicial, no artigo 51, em que o empresário ou sociedade empresária irá pleitear junto ao juiz o deferimento do pedido de recuperação viável à sua atividade. O magistrado, então, analisará essa petição inicial, que deve ser pleiteada por quem tem a legitimidade ativa para ser requerente, além de conter uma extensa lista de documentos prevista no artigo 51. Essa lista de documentos é indispensável e o despacho do processo de recuperação judicial só poderá ser feito caso todos eles estejam presentes. Dos efeitos do despacho que manda processar o pedido de recuperação judicial, cabe examinar com mais vagar os relacionados à suspensão das ações ou execuções em trâmites contra o requerente. É temporária a suspensão de ações e execuções em virtude do despacho que manda processar o pedido de recuperação judicial. Cessa esse efeito quando verificada a aprovação do plano de recuperação ou o decurso do prazo de 180 dias. Sou Luzia Fernanda e vou falar sobre a fase de deliberação, fase de execução, microempresa e a empresa de pequeno porte e convolução de falência. A fase de deliberação é um processo de recuperação judicial que inicia-se com despacho de processamento e o seu principal objetivo é a votação do plano de recuperação do devedor. Já a fase de execução é concedida de recuperação judicial, seja pela homologação em juízo do plano aprovado com apoio do quórum ou pelo juiz de apoio por parcela substancial dos credores. Microempresa é a empresa de pequeno porte. Quando a crise alcança a microempresa e a empresa de pequeno porte, tem a recuperação judicial, que segue algumas regras específicas, em função da pequena complexidade da recuperação dos microempresários e empresários de pequeno porte, na qual a lei define que operará via regra pelo parcelamento das dívidas. A convolução em falência, ela é também uma recuperação judicial em falência, que tem 4 hipóteses. A primeira é a deliberação dos credores, que reúne em assembleia pelo voto da maioria do simples plenário. A segunda hipótese é não apresentação do plano pelo devedor no prazo que não pode ser prorrogado.
E a terceira é a rejeição do plano pela Assembleia dos Credores. E a quarta e última é o descumprimento do plano. Essas são um pouquinho dos tópicos sobre o direito empresarial. Bom, para quem não me conhece ainda, eu me chamo Marciana e nesse pequeno vídeo eu vou falar um pouco sobre a recuperação extrajudicial, sobre seus requisitos e entre outros assuntos. A recuperação extrajudicial nada mais é que um acordo firmado entre o devedor e seus credores e tem como principal objetivo a negociação de uma dívida. É uma espécie de contrato para solucionar crises decorrentes de problemas econômicos ou financeiros. A recuperação extrajudicial, ela se mostra mais vantajosa, uma vez que é menos burocrática, mais rápida e que gera menos custos para a empresa. E quando todas as partes elas estão de acordo, elas assinam os instrumentos de novação e renegociação e assumem por livre vontade as obrigações de reerguimento da empresa. Bom, e para a homologação do plano de recuperação extrajudicial é preciso seguir alguns requisitos. Os requisitos, eles podem ser subjetivos, os que dizem respeito à sociedade empresária, que dentro desses requisitos, e os requisitos subjetivos, na verdade, são atender às mesmas condições estabelecidas pela lei para o acesso à recuperação extrajudicial, não se encontrar em tramitação nenhum pedido de recuperação extrajudicial e, por fim, não lhe ter sido concedidas há menos de 2 anos recuperação judicial ou extrajudicial. Também temos os requisitos objetivos, que são os pertinentes ao plano submetido à homologação. Esses requisitos são ausência de pagamento antecipado a qualquer credor, ausência de tratamento desfavorável a credor e aos credores não abrangidos pelo plano, a concordância dos credores que correspondam a pelo menos 3/5 de classe abrangidos no plano. Caso esteja prevista alienação de objeto de garantia, a concordância do credor beneficiado e concordância dos credores para afastamento à variação cambial. Então, estes são os requisitos para a homologação do plano de recuperação extrajudicial. E mais à frente, nós temos 2 modalidades de homologação. Temos a homologação facultativa e a homologação obrigatória. A homologação facultativa é quando o plano ele recebe a adesão da totalidade dos credores. Sendo assim, não há necessidade de homologação judicial. E existem 2 motivos que podem justificar a homologação facultativa. O primeiro é revestir o ato de maior solenidade e o segundo é possibilitar a alienação por asta de filiais ou unidades produtivas isoladas, quando prevista a medida. Já a homologação obrigatória refere-se ao fato do devedor conseguir adesão ao plano, não por todos, mas pela maioria dos credores. E é injusto que não aconteça o reerguimento da empresa do devedor por causa da não adesão de apenas uma minoria. Então, por conta disso, fica estabelecido que na homologação obrigatória, para que ocorra a homologação do plano extrajudicial, é preciso da assinatura de ao menos 3/5
4/5 dos créditos de cada espécie por ele abrangidos. E em um apanhado geral, a homologação obrigatória ela deve ser mais complexa, deve conter a justificativa e o plano com a assinatura da maioria aderente. É preciso ainda que, para que haja homologação obrigatória, o devedor ele deve expor suas demonstrações contábeis do último exercício, sua situação patrimonial, suas demonstrações contábeis desde o fim do último exercício, documento comprobatório da outorga do poder para novar ou transidir para os subscritores do plano em nome dos credores e, por fim, a relação nominal de dados dos credores, de todos os credores, com o endereço, o valor atualizado do crédito, além da origem, do vencimento e da remissão ao seu registro contábil. Bom, e por fim eu vou falar um pouquinho sobre os credores na recuperação extrajudicial. Alguns credores, eles não estão expostos à recuperação extrajudicial. São eles os titulares de créditos derivados das relações empregatícias ou de acidente de trabalho, o credor tributário, o proprietário fiduciário, arrendador mercantil, vendedor ou promitente vendedor de imóvel por contrato irrevogável e vendedor titular de reserva de domínio. E, por fim, instituição financeira credora por adiantamento ao exportador. Os demais credores, eles estão expostos aos efeitos da recuperação extrajudicial homologada e não poderão desistir do plano de recuperação caso os demais signatários, que são os outros que assinam, não aceitem. E no plano de recuperação extrajudicial fica determinado que cada signatário ficará responsável por uma parcela de contribuição para a realização de tal objetivo. E partindo do pressuposto de que algum ou outro signatário venha a desistir do plano de recuperação. Bom, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido bastante sobre esses temas que a gente mencionou. O trabalho ele foi um pouco complexo para a gente, porque tem termos no livro que dificultam bastante a nossa leitura, o nosso entendimento, mas no fim foi bem prazeroso aprender sobre vários assuntos que foram mencionados no decorrer do vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido, que tenham aprendido bastante, e é isso. Bom, gente, eu gostaria de agradecer a cada um que assistiu o vídeo até o final. Espero que tenham entendido um pouco sobre o assunto, mesmo que houve algumas falhazinhas no vídeo, porque é uma forma muito difícil da gente apresentar trabalho, uma vez que a gente nunca tinha feito assim, sempre foi em sala de aula e a gente sempre se reunia, discutia todo mundo junto, e dessa vez não foi possível, a gente teve que fazer online e tivemos um pouco de dificuldade para poder juntar o vídeo, porque teve alguns cortes, na verdade, porque o WhatsApp não suportava que a gente enviasse o vídeo todo, e aí teve esse pequeno probleminha. Mas saiu o vídeo. Não foi 100% do jeito que a gente queria, mas saiu. Então eu gostaria de agradecer. Muito obrigada a todos e tenham um ótimo dia, uma ótima noite, sei lá. Quero fazer um agradecimento a todos que estão assistindo o vídeo da equipe 6. Esse trabalho foi muito importante para nós e também para mim, pois tenho uma certa dificuldade para falar em público e para fazer vídeos.
e ele foi bom para um aprendizado e também para mim poder perder um pouco do medo.